Graça e paz, gente querida, povo de Deus. É uma alegria, como sempre digo, poder estar aqui, iniciando esta live, e saber que você é uma pessoa importante. Você está aí nos permitindo entrar no teu lar, onde quer que você esteja. E como você está, minha irmã preciosa que nos acompanha? Tudo bem com você, mulher preciosa? E você, meu irmão amado, homem de Deus, gente querida, filho de Deus, está tudo bem com você? Está aí ligado no YouTube, com o celular na mão, me permitindo chegar até você? Acredito que sim. E isso é uma coisa maravilhosa, poder chegar até você. Eu tenho certeza e plena convicção que quando o Evangelho da Graça de Deus ele é pregado, ele atinge o espírito da pessoa, ele mexe com o interior, com a mente, com o coração da pessoa, e ele traz revelação da verdade do Evangelho, da palavra da verdade, que é o Evangelho da Graça de Deus. E não esqueça isso. Eu preciso ir ouvindo, porque eu não aprendo o Evangelho da Graça de Deus em uma semana. Eu não aprendo o Evangelho da Graça de Deus em um mês. Às vezes certas verdades demoram anos para que clareie dentro de nós, se torne a nossa própria vida. Às vezes, certo entendimento do Evangelho, por nós virmos daquele sistema, aquela mente cega, apoiados em obras, em coisas desnecessárias durante muitos anos, às vezes certas verdades para ficarem claras dentro do nosso espírito, demora alguns anos. Por isso que nós temos que perseverar no Evangelho, insistir. Nunca é demais repetir as mesmas coisas, trabalharmos nos mesmos assuntos, porque a cada vez que nós trabalhamos assim, certos textos da palavra de Deus que nos parecia fácil, parecia até que já tínhamos enxergado, eles se tornam mais vivos, mais reais, a convicção se torna mais forte, mais profunda. E aí, passo a passo, nós vamos compreendendo o Evangelho da Graça de Deus, até Cristo ser formado em nós. Paulo disse aos Gálatas: ó filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em nós. Então nunca esqueça isso. A única coisa que forma Cristo em nós, que nos leva a uma estatura madura da pessoa de Jesus Cristo, são as cartas de Paulo. Fora disso, Cristo não vai ser formado em nós. O que vai ser formado em nós é confusão, é incerteza. Mas quando eu aprendo as cartas de Paulo, parte por parte, conforme temos dito, quando eu passo a ter domínio sobre cada carta do apóstolo Paulo, de Romanos a Hebreus, na medida que isso vai crescendo, o conhecimento vai crescendo, a revelação vai chegando, eu vou saindo da esfera da alma, saindo da esfera da carne, saindo da esfera dos sentimentos e emoções, e vou compreendendo o Evangelho da Graça de Deus. Então Cristo vai sendo formado em mim. Cristo em nós, Paulo disse, esperança da glória. Deus tem uma glória gigantesca, e essa glória, existe uma esperança nela. E qual é a esperança de Deus através da sua glória? É ver Cristo em nós, não é? Não é Cristo que vem morar em nós, somos nós a semelhança de Cristo, filhos maduros,
Cristo aparecendo em cada um de nós, pela estatura, pela vida dele que ele já nos deu e habita em nós agora. Então Cristo em nós é a esperança dessa glória de Deus. Você entende isso? Você está sendo formado em Cristo para você ser Cristo na ótica de Deus. E só o Evangelho da Graça de Deus proporciona isso. Nenhuma outra coisa proporciona isso. Não leve a mal que eu vou dizer isso. Mas se você for ler as cartas de João, você não vai enxergar isso. Pode ler as de Pedro, de Tiago, de Judas. Você vai ver pequenos vislumbres da graça de Deus. Mas elas não vão te levar a essa maturidade em Cristo. Somente as cartas de Paulo, que teve revelação do Evangelho da Graça de Deus, é que pode te levar a essa maturidade, a esse Cristo em vós. Eu sei que alguns irmãos que estão chegando agora no Evangelho da Graça de Deus, eles perguntam, mas Pedro não disse que nenhuma profecia de particular interpretação, mas foram através de homens santos, inspirados pelo Espírito Santo? Pedro disse isso. Mas você precisa entender a diferença da inspiração e entender a diferença da revelação. A inspiração passa pelas emoções do homem, passa pela mente do homem, passa pelos sentimentos do homem. Ele é inspirado, passa por sua alma, por sua carne, essa inspiração que leva ele a escrever alguma coisa. Isso é inspiração. Mas revelação não passa pela carne do homem. Revelação não tem um pouquinho de sentimento humano, não tem um pouquinho da mente natural. Revelação é uma coisa dada direta de Deus para Paulo, para o homem. Não passou pelas emoções de Paulo, não passou pela sabedoria humana que Paulo tinha, não passou pelos sentimentos de Paulo. Revelação é uma coisa direto de Deus para o homem. É muito superior. Revelação do Evangelho da Graça de Deus é muito superior a ser inspirado. Quando o Evangelho é revelado direto por Deus, é uma coisa perfeita, sem falha. Quando existe inspiração, passou pela alma do homem, pelos sentimentos, pelas emoções, está sujeito a erros. Você entende isso? Então este Evangelho da Graça de Deus, Deus não inspirou Paulo a escrevê-lo. Deus revelou ele diretamente para Paulo. E para você ter Cristo formado em você, você precisa conhecer as cartas de Paulo. Não é um versículo ali, outro lá, outro acolá. Isso é bom. Mas você precisa conhecer versículo por versículo, parte por parte, capítulo por capítulo. Não me leve a mal, mas sugiro você a ficar 6 meses meditando só na carta de Paulo aos Gálatas. Sugiro a você não ouvir nenhuma outra coisa, mas ficar 6 meses todos os dias meditando versículo por versículo da carta de Paulo aos Gálatas. 6 meses, para você entender isso que eu estou tentando passar para você. Tá bom? E é um prazer estar aqui e poder alcançar o teu coração com este Evangelho da Graça de Deus e ser um colaborador, uma voz, nada mais que isso, para o teu crescimento espiritual. Mas vamos à palavra de hoje, né? Estamos nos mesmos versículos, Bíblia aberta, em Romanos capítulo 1,
E nós já estamos umas 3 pregações falando sobre esses 2 versículos. Versículos 16 e 17, onde diz: Paulo está dizendo, pois não me envergonho do Evangelho. Vou falar de novo, eu sei que você já sabe, mas tem irmãos chegando agora nas lives e precisam ter clareza sobre isso. Quando Paulo fala, não me envergonho do Evangelho, Paulo tem muita clareza o que é Evangelho. Paulo sabe que a velha aliança acabou na cruz. Paulo sabe que se eu contar a história da queda das muralhas de Jericó, não é Evangelho, é história do povo judeu, é judaísmo. Paulo sabe que se eu contar a história de Sansão, é bonita. Não é Evangelho, porque é história do povo judeu, está lá na velha aliança. Paulo sabe que se eu contar a história do Moisés levantando o cajado e o mar se abrindo e eles passando, é maravilhoso, mas não é Evangelho, é história do povo judeu. Paulo sabe que se eu contar a história de Gideão e falar dos 300 de Gideão, Paulo sabe que isso aí não é pregação do Evangelho, isso é velha aliança, história do povo judeu. Paulo sabe que o Evangelho começa da cruz para frente, foi revelado isso a ele. Paulo sabe que o fim da lei é Cristo, a velha aliança acabou na cruz. O Velho Testamento acabou na cruz. Da cruz para frente começa uma nova aliança. Se você for procurar a palavra igreja lá na velha aliança, você não vai ver uma vez escrito a palavra igreja. Por quê? Porque a igreja não existia no Velho Testamento, o que existia é a história do povo judeu. A igreja só vem existir na nova aliança, com a ressurreição de Jesus Cristo. A igreja só existe no Novo Testamento. Então quando Paulo fala, não me envergonho do Evangelho, Paulo não tem em mente nada da velha aliança. Porque ele sabe que tudo isso já se cumpriu na cruz. Paulo tem em mente o Cristo crucificado e a revelação que ele teve depois da cruz. Está bem claro isso? Então, tenha certeza disso. Se você vive numa igreja que só prega Velho Testamento, ela está pregando o judaísmo, está contando história para você. Se você vive numa igreja que só faz campanha do Velho Testamento, só vive no Velho Testamento, é uma igreja que não passou pela cruz. Ela está numa aliança que acabou na cruz. Ela está levando você a crer e praticar coisas que acabaram na cruz. Então, oriento você a começar a pensar, porque a nova aliança é da cruz para frente. Então tem esse parâmetro, esse medidor aí dentro do teu coração. Então Paulo fala, pois não me envergonho do Evangelho. Por que, Paulo? Nós poderíamos perguntar. Aí Paulo fala, porque o Evangelho é o poder de Deus. Olha para mim, entenda o que eu estou tentando dizer. O que é o poder de Deus? Na mente de um pentecostal é falar em línguas, tremer, ô glória, né? Aquela coisa toda, você entende? É gritar, é pregar gritando, estou vendo isso, Deus me revelou aquilo, né? Para eles isso aí é poder de Deus, mas não era poder de Deus para Paulo. Paulo diz que ele não se envergonhava do Evangelho, porque o Evangelho era o poder de Deus, e um poder direcionado a quê? A salvação de todo aquele que acredita. Então o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Então o poder que salva, é o poder de Deus. Aí ele continua dizendo, porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Aí ele diz, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo vai viver por sua própria fé. Então, o que Paulo fala que ele encontra no Evangelho? Ele encontra só no Evangelho. O que ele encontra? Paulo fala,
No Evangelho, eu encontro a justiça de Deus. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Que justiça de Deus é essa? O que Paulo tem em mente quando fala justiça de Deus? Eu sei que você, se não teve os olhos do coração iluminados, não teve a mente renovada, é um assunto que parece que não atrai muito. O que vai te atrair é se eu falar assim, 7 passos para a vitória, campanha do impossível, como prosperar, né? Essas coisas atraem quem está morto espiritualmente. Essa é a linguagem do falso evangelho. Mas Paulo fala que a justiça de Deus se revela, uma coisa que foi revelada. Aonde foi revelada? No Evangelho. Quer dizer que não foi revelado no Velho Testamento. Quer dizer que não foi revelada na Antiga Aliança. A justiça de Deus foi revelada no Evangelho. E qual é a justiça de Deus que Paulo tem em mente quando ele fala a justiça de Deus revelada no Evangelho? Presta atenção. Sei que você conhece Gênesis 3, quando o homem comeu do fruto da ciência, do conhecimento do bem e do mal. Ele comeu, Deus havia dado uma ordem para ele no capítulo 2, que ele podia comer de todos os frutos da árvore do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que dele comeres, certamente morrerás. Você conhece que veio a serpente e teve lá um diálogo com a mulher comeu do fruto, deu ao marido, e ele comeu, e desobedeceu a Deus, e abriram-se então os olhos de ambos. Os olhos deles se fecharam para uma dimensão, e se abriram para uma outra dimensão. E aí eles perceberam que estavam nus e tiveram medo de Deus. O que aconteceu com eles? Deus havia dito que eles iriam morrer. Ué, pastor, mas eles comeram e continuaram vivos, mas eles morreram. Onde é que eles morreram? Eles morreram no espírito. Eles morreram por dentro. Aquela imagem e semelhança de Deus morreu. O homem se tornou pecador, estragado, corrompido, depravado, se tornou inimigo de Deus no conhecimento. Eu vou resumir isso. E Deus disse para Adão: Adão, o que fizeste? Adão disse: comi do fruto e a mulher que me deu. Depois Deus diz lá em Gênesis 3,17: maldita é a terra por tua causa. O que isso quer dizer? Que agora que ele comeu do fruto, um sistema maligno entrou no planeta. Lá em Romanos 5,12 fala: por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou uma segunda coisa chamada morte. A morte passou para todos os homens, todos se tornaram pecadores, todos pecaram. Então quando Adão comeu do fruto, ele se tornou pecador, ele se tornou estragado, corrompido, portador dessa natureza maligna, humana, ficou destituído da glória de Deus. Todo o planeta entrou debaixo de maldição. O que significa isso? Um sistema de trevas passou a governar o planeta, corrompeu todas as coisas, tudo se tornou estragado. Por que existe morte? Por que existe sofrimento? Por que existe doença? Por que existe homicídio, suicídio, depressão, angústia, tristeza? Por que existem essas coisas? Porque esse sistema maligno entrou na natureza humana, trouxe uma maldição para todo o planeta. Você pode ver que os animais ficaram violentos. Os animais não comeriam um ao outro. Os animais comeriam ervas do campo, mas a violência entrou no planeta e um animal começou a comer o outro, matar o outro para poder viver. E todo o planeta ficou estragado. Por isso que existem essas coisas ruins. E o homem se tornou estragado.
corrompido, ele pegou o vírus, para você entender. Mas Deus havia os abençoado, dizendo, sede fecundos e enchei toda a terra. Havia esta bênção sobre eles. E eles tiveram filhos e filhas. E todos os filhos e filhas que saíram do primeiro casal, que se estragou, também nasceram estragados. Olha, eu estou falando isso de uma linguagem bem simples. Uma linguagem para criança, para que você possa entender. Então, o primeiro casal se tornou estragado. Mas eles tinham um potencial de se multiplicar e encher toda a terra. E eles se multiplicaram, tiveram filhos e filhas. E todos nasceram pecadores, estragados, corrompidos, estragados como o primeiro casal. Então, de Adão para frente, todo ser humano que nasceu corrompido, com uma natureza maligna, estragada. Nasceu sofrendo a consequência do pecado que Adão cometeu, daquilo que Adão fez. Por isso, eu e você também herdamos essa natureza maligna de Adão. Herdamos esse estrago. Todo ser vivente, ou melhor, todo ser humano que vem de Adão, e todos vêm de Adão, eles nascem estragados. Se nascer uma criancinha hoje, você pode ver que ela já vem com uma natureza egoísta, estragada, depravada, é ruim, chora, mente. Ninguém precisa ensinar essas coisas. Ela já nasce estragada, porque ela herda aquela natureza pecadora de Adão. Mas pastor, o senhor está falando isso e ainda não entendi a justiça de Deus. Então pense nisso. Nós viemos nascer milhares e milhares de anos depois que Adão cometeu esse pecado. Mas nós nascemos estragados, nascemos condenados. Por que Deus vai nos condenar? Não foi eu que estive diante do fruto. Não foi você que esteve diante do fruto. Adão teve o livre-arbítrio quando estava diante do fruto, mas nós não tivemos opção. Porque nós já nascemos estragados e nós não tivemos a oportunidade de Adão de estar diante do fruto e de escolher comer ou não comer. Adão decidiu por nós. Mas alguém poderia perguntar, mas pastor, então Deus está sendo injusto de me condenar. Porque não fui eu que estive diante do fruto. Exatamente isso. Eu não tive opção. Eu não escolhi comer do fruto da ciência do bem e do mal. Eu não escolhi ser pecador igual a Adão. Eu não tive a oportunidade, como você não teve, de estar diante do fruto e não comer. Adão comeu por mim e me estragou antes que eu viesse existir. Você tem culpa do que Adão fez? Não. Eu tenho culpa do que Adão fez? Não. Aí que eu começo a entender a justiça de Deus. Deus sabe que nós não somos culpados. Deus sabe que o culpado é Adão. Então, olha, eu quero ler aqui Romanos 5,12, para você entender isso claramente. O que diz? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Se o pecado entrou no mundo, ele veio de fora. Então ele já existia. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou uma segunda coisa, chamada morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Adão pecou. A morte e o pecado entraram por Adão. E transmitiu o vírus para todos nós, transmitiu a doença, transmitiu a destruição, transmitiu a contaminação para todos nós. Então nós não tivemos a oportunidade de escolher não comer do fruto. Adão comeu por nós e nos estragou, porque todos nós viemos dele. Agora Deus não seria injusto em me condenar? Eu não tive nada a ver com aquilo que Adão fez. Como eu vim dele, eu sofri o efeito do que ele fez.
Eu sofri a condenação daquilo que ele cometeu, mas eu não tive opção de não cometer. Não seria Deus injusto de vir me condenar? Seria Deus injusto. E Deus sabe isso. Deus sabe que seria injusto. Então o que Deus faz? Para que não haja injustiça, presta atenção. O próprio Deus, ele vai deixar a sua glória, ele vai se esvaziar da sua glória, conforme está lá em Filipenses. Deixa eu ler isso para você. Filipenses, capítulo de número 2, para você entender isso. Versículo 6. Pois eles, existindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então o que Paulo viu? O que Paulo teve de revelação? Que Deus se esvaziou. O Criador de todas as coisas se esvaziou. Será que nós entendemos isso? Ele se esvaziou, assumiu uma forma humana. Foi reconhecido em figura humana. Reconhecido como homem, com aparência humana. Para quê? Para não ser injusto. Então o próprio Deus se esvaziou. Você entende que ele teve que deixar lá no céu toda a sua glória? O que é esse se esvaziar? É uma coisa muito grande. Para Deus se esvaziar e assumir uma forma humana, pensa na grandeza desse ato. Pensa na grandeza desse se esvaziar. O que é isso? E assumir e ficar limitado num corpo humano como eu, como você. Então, para Deus não ser injusto, o próprio Deus se esvaziou. Assumiu a forma humana, mas sem pecado. Ele não tinha, a carne de Jesus Cristo não tinha a natureza humana caída como a nossa. Jesus Cristo não teve pai humano, ele teve mãe humana. Mas o pai dele era Deus, a semente dele era Deus. Por isso que ele é Deus em forma de homem. Então a carne de Jesus Cristo não foi uma carne corrompida como a nossa que veio de Adão. Ele não tinha essa corrupção na carne como nós temos. Ele é o Cordeiro perfeito. Ele nasceu em forma de homem mais perfeito, uma genética de Deus. Deus passou a ter sangue na pessoa de Jesus Cristo, o sangue da nova aliança. Ele nasceu sem pecado e com capacidade de nunca ter cometido pecado. Deus em forma de homem. E o que ele veio fazer? Ele veio justamente tomar sobre si a minha culpa. Tomar sobre si a culpa de Adão. Ele veio trazer a justiça dele. Ele veio tomar a culpa de tudo aquilo que entrou em Gênesis 3 através de Adão. Ele sabe que eu não sou culpado. Ele sabe que eu não tive a opção de comer ou deixar de comer o fruto. Nasci estragado e condenado porque Adão comeu no meu lugar. Então o próprio Deus, ele assume a forma de homem, ele vem no meu lugar receber a culpa e a punição pelo pecado de Adão. Você entende isso? Ele vem no meu lugar tomar aquilo que eu devia, aquilo que você devia. E ele vem pagar na cruz do Calvário aquilo que entrou por Adão. Ele veio trazer a justiça dele. A justiça dele eu encontro na cruz. O inocente morrendo e tomando a culpa do condenado e culpado.
Por que ele fez isso? Porque o pecado precisava ser julgado. Julgado por quem? Julgado por Deus. Mas se ele julgasse o pecado sem ter assumido a forma humana, sem ter o verdadeiro Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo, Deus seria injusto. Por isso ele veio receber a sua própria punição, a sua própria justiça de execução do pecado no meu lugar e no teu lugar. Ele assumiu o nosso lugar e recebeu sobre ele a sua própria punição. Essa é a justiça de Deus, para me libertar de ser condenado, para te libertar de ser condenado, para nos libertar de Adão e nos tornar totalmente justificado. Justificado daquilo que Adão impôs e passou para cada um de nós. Se Deus não fizesse isso, ele seria injusto. Como ele condenaria alguém que não teve culpa? Então ele assumiu a nossa culpa e ele foi condenado na cruz no nosso lugar e nos inocentou na cruz do Calvário. Essa é a justiça de Deus. Ele veio tornar cada um de nós inocentes, inculpáveis, irrepreensíveis, porque ele tomou na cruz do Calvário a nossa culpa e a nossa condenação. Por isso que a morte de Cristo na cruz é a coisa mais gloriosa que existe. É o que Paulo fala, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, a palavra da cruz é o poder de Deus. E a palavra da cruz é o Cristo crucificado, é o poder de Deus. Já li muito isso aqui, não vou ler agora. Então essa é a justiça de Deus, ele tomou sobre ele a minha condenação, a minha culpa, mesmo ele não tendo culpa, e me justificou, me inocentou. Ele sabia que o que passou de Adão para mim não foi por minha causa, foi por causa de Adão. Então ele vem, paga na cruz aquilo que entrou por Adão, desfaz tudo aquilo na cruz e me torna inocente, justificado. O que é uma pessoa justificada? Uma pessoa que não tem mais culpa, não pesa mais sobre ela nenhuma sentença. É uma pessoa que foi liberta das prisões, das cadeias, já foi, não vai ser liberta do império das trevas. Ela se tornou limpinha, se tornou santa, pura aos olhos de Deus para sempre, mesmo habitando num corpo defeituoso, sujeito a erros e falhas diárias. Essa é a justiça de Deus. E onde eu encontro essa justiça? Na lei não encontro nada disso. Eu só encontro condenação da lei. Mas eu encontro essa justiça de Deus no Evangelho. Então vamos discorrer alguns versículos. Romanos, quem entender o Evangelho, já disse isso. Evangelho não é Mateus, Marcos, Lucas e João. Aquilo é a história do que Jesus Cristo fez. Nos 3 anos e meio que ele pregou, que ele veio cumprir a lei. Jesus não pregou o Evangelho da graça de Deus. Você pode ler lá. Não tem um versículo que ele pregou o Evangelho da graça de Deus, porque esse Evangelho não estava em vigor, só passaria a estar em vigor após sua morte. Entende isso ou não? O Evangelho é da cruz para frente. Você quer entender o que é Evangelho, tem que entender e dominar Romanos. Se não entendeu e não aprendeu carta de Paulo aos Romanos, versículo por versículo, então você não vai entender o que é Evangelho. Então no capítulo 3 de Romanos, olha aqui no versículo 24 o que Paulo diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que existe, que há em Jesus Cristo. Então, o que é ser justificado? É ser inocentado.
é ter a dívida paga, o nome limpo, é ser inocentado de tudo, se tornar inocente. Então, eu fui justificado gratuitamente pela graça dele, mediante a redenção que existe em Jesus Cristo. Olha o versículo 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Deus. Então o que ele está dizendo? O que Paulo está dizendo? Que nós tivemos a manifestação da justiça de Deus no tempo presente, para Jesus Cristo, ele mesmo, ser o justo e o justificador, aquele que justifica, que torna inocente todos aqueles que têm fé em Jesus Cristo. Então essa é a justiça de Deus. Cristo tomou na cruz a minha culpa e me inocentou. Deus não pode mais me imputar pecado, porque Cristo pagou por todos os pecados na cruz do Calvário. Deus não pode mais me imputar pecado, porque ele removeu a lei, e a lei era um instrumento que imputava o pecado. Deus não pode mais me imputar pecado, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus Cristo, já tirou o pecado do mundo. Será que você entende isso? E o mais interessante, a coisa mais linda, é que essa justificação, essa inocência que agora nós temos, não é alcançada por obras, por esforços religiosos, não é alcançada por obra da lei, por pagar preço. Ela é dada gratuitamente para cada um de nós através do que Cristo fez na cruz. Ele é o justo e o justificador, aquele que torna os outros justos. Versículo 28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente de obras da lei. Então, quando eu creio no que foi feito na cruz, repare bem, tudo começa na cruz. Quando eu creio naquilo que foi feito na cruz, eu tenho uma visão do Cristo crucificado. Eu entendo o que aconteceu na cruz, que tudo foi pago ali e se consumou ali. Quando eu tenho esta fé que é dada pelo próprio Deus, é um dom de Deus, eu não consigo produzir. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, quando eu creio de todo o coração, ele me inocenta, eu me torno inocente, justificado. Se cumpre em mim a justiça de Deus, que se revela onde? Se revela no Evangelho. A lei não tem nada disso. Se eu ficar só pregando lei, eu nunca vou enxergar estas coisas. Muitos que estão debaixo da lei me ouvem falar isso, eles não vão entender nada. Eles não vão compreender. Essa linguagem é língua estranha para eles. Eles não entendem nada. Se você perguntar o que é justificação, eles não entendem o que é isso, porque nunca aprenderam. Eles estão lá debaixo de obra de lei, de jugo, de campanha, de voto, de sacrifício. Estão numa religião morta, que já morreu e acabou na cruz. Você entende isso? Quero ler um texto aqui para você. Romanos capítulo 5, olha, só estamos trabalhando em Romanos. Romanos capítulo 5, vamos ler. Versículo 18 e 19. Olha, leia, eu vou ler isso aqui. Presta atenção no que eu vou te dizer. Olha que coisa extraordinária, ó. Versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. O que Paulo está dizendo? Por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Quem que cometeu essa ofensa? Por um homem entrou o pecado no mundo, foi Adão. Então, pela ofensa de Adão, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Então, o que Adão fez
trouxe um juízo sobre todos os homens, mesmo sobre mim e sobre você, que nascemos milhares e milhares de anos depois de Adão. Mas viemos dele, trouxemos dele esta condenação. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, então um cometeu a ofensa e trouxe o estrago e a condenação para todos. Agora olha a continuação do versículo. Assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Então o que Paulo está dizendo? Por uma transgressão de Adão veio a condenação, veio a injustiça, veio o pecado e a condenação sobre todos. Agora a coisa inverteu. Por um ato de justiça, feito por quem? Por Jesus Cristo. Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Olha que coisa linda! Pela transgressão de Adão, todos se tornaram condenados. Mas pela obra de Cristo, pelo ato de justiça de Cristo na cruz, todos foram inocentados. Por Adão vem a condenação e as maldições. Por Cristo vem a bênção, a justificação, e ele nos inocentou. Adão cometeu um ato errado, estragou tudo. Cristo cometeu um ato de justiça perfeito na cruz e consertou tudo. Será que você entende? Entende que é a justiça de Deus? Cristo resolveu o problema. Cristo resolveu o problema do estrago que Adão cometeu. Cristo nos tirou do estrago de Adão, nos inocentou, nos justificou e nos salvou. Vou ler o versículo de novo. Pois assim como por uma só ofensa de quem? De Adão, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça. Qual é o ato de justiça? A morte de Cristo na cruz. Veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Então o ato de Adão trouxe condenação e morte. O ato de Cristo na cruz trouxe justificação e vida. Então o ato de Cristo na cruz destruiu o ato de Adão. Olha o que ele diz no versículo 19 de Romanos 5. Estamos lendo o versículo 18 e 19. Porque como pela desobediência de um, olha, Adão desobedeceu, pela desobediência de um, muitos se tornaram pecadores. Adão desobedeceu, foi um só que desobedeceu, muitos se tornaram pecadores. Olha, ao contrário agora. Assim também por meio da obediência de um. Quem que obedeceu? Jesus Cristo, indo para a cruz. Muitos se tornarão justos. Então, pela desobediência de um, que foi Adão, muitos se tornaram pecadores. Agora, porque Cristo obedeceu, muitos se tornaram justos. Então Adão trouxe a condenação. Pela obediência de Cristo, ele trouxe a justificação que dá vida. Então quando eu creio em Jesus de todo o meu coração, eu sou transferido de Adão, da morte, para Jesus Cristo, a justificação que dá vida. Essa é a justiça de Deus. Eu não produzi nada para merecer isso. Eu não tive nenhuma obra, eu não guardei, a lei não me trouxe isso, o meu jejum não me trouxe isso, a subida no monte, a descida no monte, esse monte de parafernália de obras mortas, não produz nada disso. Quero ler aqui em Gálatas capítulo 2, o versículo que mudou toda a minha vida quando eu o entendi. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Olha que Paulo diz: sabendo contudo, eu tenho que saber, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei,
e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também nós temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Por obras da lei, ninguém será justificado. O que o Paulo está dizendo? Que não existe nada do Velho Testamento que eu venha fazer que me dê condições de ser justificado. Por obras da lei, ninguém será justificado, e por nenhuma outra obra. Nós fomos justificados pela fé em Cristo. Ele é o justo e o justificador. Então aí que eu entendo a justiça de Deus. Eu não tinha condições de fazer nada, nenhuma obra minha tiraria de sobre mim a condenação. Eu nunca seria justificado por esforço próprio, mas por aquilo que Cristo fez na cruz, pelo ato de justiça dele. Então ele me dá gratuitamente a justificação. Se cumpre em mim a justiça de Deus. Ele tomou o meu lugar e ele me justificou, me tornou sem culpa, me tornou inocente, não imputa mais o pecado sobre a minha vida. Mesmo que eu esteja posto num corpo de carne defeituoso, que erra todos os dias, ele não imputa mais o pecado. Nós não somos mais o pecador vindo de Adão. Nós somos justificados por aquilo que Cristo fez na cruz, inocentados, sem culpa, mesmo sem ter merecimento de coisa alguma. Inocentes. Por isso que Paulo fala em Romanos 8:1. Agora, pois, nenhuma condenação existe. Para quem? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação. Como Deus vai condenar alguém que ele justificou? Como Deus vai condenar alguém que foi tirado de Adão, posto em Cristo e justificado pelo Senhor Jesus Cristo? Não há um pecado na face da terra que me tire da justificação. Pastor, se você não entendeu isso ainda, você não entendeu o Evangelho. Se você não entendeu a justificação, você não tem certeza se é salvo ou não. Você ainda tem aquele conceito da lei, que para ser salvo precisa se esforçar, se santificar, se separar, fazer um montão de obras para depois Deus olhar para ver se você vai ser salvo ou não. Então, por um só ato de justiça, Adão cometeu o ato errado e me condenou. Por um só ato de justiça que Cristo cometeu na cruz, ele me absolveu e me justificou. Essa é a justiça de Deus. Essa é a coisa linda. Deus me inocentou porque tomou o meu lugar e pagou na cruz o que eu devia. Esta é a palavra da cruz. É daí que começa o Evangelho. Então, pastor, Deus olha para mim e me vê inocente. É assim que Deus te vê. Deus olha para mim e me vê sem culpa. É assim que Deus te vê, porque Ele já viu que tudo caiu na cruz. Você não é mais culpado. O preço do teu pecado está pago, até o último suspiro de existência tua neste corpo. Está tudo pago. Pagou o teu futuro. Pastor, isso vai criar leviandade. Não vai. Quem entendeu essas coisas não tem prazer em cometer coisa errada. Não tem prazer mais. Ele tem a nova vida novamente, mente renovada pelo Espírito Santo. Ele tem prazer em agradar a Deus. Ele tem prazer em viver o Evangelho. O Evangelho consome as entranhas dele. Essa é a justiça de Deus. Mesmo sem eu ter feito nada, Ele me inocentou e me mantém inocente para sempre. Essa é a justiça de Deus que se revela no Evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá por aquilo que ele acredita. Vamos trabalhar um pouquinho mais. Romanos capítulo 4.
Romanos capítulo 4, vamos ler ali alguns versículos. Esse capítulo 4 até aqui, ele está dizendo que Abraão não foi justificado por obras. Convém eu ler isso para você. Vamos ler então. Ele está explicando sobre a justificação aqui no capítulo 3. Aí ele dá exemplo de Abraão. Abraão foi o pai da fé? Foi. Mas ele está explicando que Abraão não foi justificado por nenhuma obra. Abraão foi justificado por aquilo que ele acreditou. Abraão foi justificado antes que houvesse lei. Antes, a lei veio 430 anos depois de Abraão. Então vamos ler. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Quando ele fala Escritura, é velha aliança. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Quando ele creu em Deus, ele não tinha feito nenhuma obra, ele não tinha nem saído da terra de Ur dos Caldeus, ele era idólatra ainda junto com sua parentela. Antes de qualquer coisa que ele fez, ele creu em Deus e foi justificado independente de qualquer obra. A obra veio depois. A obra veio porque ele já era justificado, não para ser. Continua o texto. Ele fala: pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, o que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Por que ele fala isso? Se você trabalhou um mês, o teu salário não é dado a você de graça. O teu salário, você merece o teu salário porque você trabalhou um mês, o teu patrão tem que te pagar. Não é? Mas e se você não trabalhou, não fez nada, e o teu patrão mesmo assim te dá o salário gratuitamente? É isso que ele está explicando. Ele está explicando, se é por alguma obra, então, se Deus fizer alguma coisa por mim, é que ele está pagando pelo meu esforço. Mas se eu não fiz nada e ele me dá tudo de graça, esta é a graça de Deus. Eu não fiz nada e ele me deu tudo de graça. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Agora presta muita atenção nesses versículos que eu vou ler. Assim também que Davi declara, bem-aventurado o homem a que Deus atribui justiça, independente de obras da lei. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. O que Davi está dizendo? O que é ser bem-aventurado? É uma pessoa muito feliz, muito feliz. Então ele está dizendo, feliz, muito feliz é aquelas pessoas cujos pecados foram cobertos. Feliz é a pessoa a quem Deus jamais imputará pecado. Então nós que cremos em Jesus Cristo, e que cremos na justificação, que recebemos essa justiça de Deus, baseado na fé, independente das obras, nós somos essas pessoas. Feliz é o homem a quem o Senhor nunca imputará o pecado, jamais imputará o pecado. Olha como isso é grande. Então quer dizer, pastor, que Deus olha para mim e não mais me vê pecador? É isso mesmo. Ele não imputa mais pecado a mim? Não, porque ele já pagou pelo meu pecado, passado, presente e futuro. Você entende o sacrifício da cruz? Se você não entende como é grande, você vai ter dificuldade em entender isso que eu estou te dizendo. Mas ele já pagou pelo teu futuro. Por isso que Davi entendeu isso, hein? Ele diz, bem-aventurado é o homem, bem-aventurado é o homem a quem o Senhor jamais imputará o pecado. Jamais, porque ele foi justificado pelo sangue da cruz. Olha como a justificação é grande. Olha como a justificação é eterna, é indestrutível. E é Deus
quem os justifica? Vamos ler aqui. Olha o versículo 14 desse capítulo 4. Pois se os da lei que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita a ira. Mas onde não há lei, também não há transgressão. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que a lei suscita a ira, suscita condenação, suscita condenação. Mas onde não há lei, também não há transgressão. Você acredita lá em Romanos 10, 4, quando Paulo fala que o fim da lei é Cristo? O que nós acabamos de ler? Que a lei suscita a ira, a lei suscita a dívida, a lei suscita a condenação. Mas na cruz, Cristo removeu a lei, acabou com a lei. O fim da lei é Cristo. Então agora Deus não pode mais se utilizar na lei para me acusar de qualquer coisa. Por quê? Porque a lei foi removida, a lei acabou. A lei acabou na cruz. Então olha o versículo 15. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, você entende que não há mais lei. Você entende que o fim da lei é Cristo. Você entende que a lei acabou na cruz. Então, onde não há lei, também não existe mais transgressão. Se Cristo removeu a lei na cruz, então não há mais transgressão. Deus não leva mais em consideração o pecado, porque Cristo pagou por todos nós. Tudo foi removido na cruz. Tudo foi removido na cruz. Olha aqui, ó. Romanos capítulo 7. Esse capítulo 7, a partir do versículo 7 até o 25, é uma coisa extraordinária. Mas ele diz assim. Vamos ler o versículo 7 também. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois eu não teria conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Então o que ele está dizendo? Que a lei trouxe para fora o pecado, revelou aquilo que era pecado. Agora, Paulo diz no versículo 8, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Então quando a lei foi dada, despertou em mim todo tipo de concupiscência. Mas como a lei foi removida na cruz? Presta atenção. Você acredita que a lei acabou na cruz? Você acredita que a lei era um instrumento acusador que pesava sobre o homem? Acredita ou não? Então a lei não existe mais, ela acabou na cruz. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Porque sem lei está morto o pecado. Então quando Cristo remove a lei, na cruz do Calvário acabou a lei, ele mata o pecado foi destruído na cruz. Por isso que nós somos justificados, por isso que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e já tirou, não tirou os defeitos da nossa carne, mas o pecado, a culpa foi tirada definitivamente na cruz, porquanto onde não há lei, o pecado está morto. Ah, pastor, que coisa estranha. Por isso que eu estou dizendo, para você entender a justiça de Deus, você tem que entender a grande obra de Cristo na cruz. Se não entendeu, não entende a justiça de Deus. Então, já que estamos aqui em Romanos capítulo 7, vamos para o capítulo seguinte, que é o 8. Depois de Paulo explicar todas essas coisas, ele diz, agora, pois, nenhuma condenação existe para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aí ele fala, a lei foi trocada, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. O que ele está dizendo? Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por que não há mais condenação? Porque eles foram justificados.
eles foram inocentados. O preço do pecado deles já está pago, e isso nunca vai ser tirado por ninguém. E agora ele diz no versículo 2, a lei foi mudada, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Nós somos libertos da lei do pecado e da morte. Qual é a lei do pecado e da morte? O que foi trazido por Moisés, a velha aliança. Nós somos libertos desta lei. Uma nova lei entrou em vigor na nossa vida, chamada lei do Espírito da vida. Então a vida desta lei está no nosso espírito. Nós somos vivos no Espírito, salvos no Espírito, filhos de Deus no Espírito. A carne não serve mais para nada. Você é um espírito que mora dentro de um corpo. Acredita nisso? Agora, pois, nenhuma condenação existe para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Agora, atenção, versículo 3 de Romanos 8. Porquanto que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne. O que é esta lei enferma pela carne? A lei pedia perfeição, a carne não produzia imperfeição, era um contra o outro. Então a lei enfermou, gerou um atrito entre a carne do homem e a lei. A lei ficou enferma pela carne porque não encontrava ninguém que pudesse cumpri-la. A lei enfermou. Vamos ler de novo. Porquanto que for impossível a lei, se tornou impossível para a lei lidar com a carne. Porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne. Agora presta atenção, Deus deu um jeito. Isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança ao pecado, no tocante ao pecado. Vou ler de novo. Isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa no tocante ao pecado. Agora presta atenção. O que aconteceu na cruz? E com efeito condenou Deus na carne. Na carne de quem? Na carne de Jesus Cristo. Eu já te expliquei, a natureza humana de Jesus Cristo não tinha pecado, ele nunca pecou. É o justo morrendo no lugar dos injustos. Então o pecado foi condenado na carne de Jesus Cristo. E ali o pecado na carne de Jesus Cristo foi executado, foi condenado. E agora que o pecado foi condenado, o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo, removeu a lei. Onde não há lei, não há transgressão, não há pecado. Agora Deus vem, se cumpre a justiça dele. E ele me justifica e me torna justo, limpo, puro aos seus próprios olhos. Essa é a justiça de Deus que se revela no Evangelho. Eu posso ler o Velho Testamento inteiro, eu não vou entender nada disso. Eu posso ler Pedro, Tiago, João, Judas, não vou entender nada disso, porque todos eles não entenderam isso. Pega as cartas de João, leia todas elas, ele não mostra nada sobre justificação, sobre o pecado quitado na cruz. Leia Tiago não fala nada na sua carta da obra da cruz. Ele fala um monte de coisas de obras, ele fala até que o homem não é justificado só pela fé, ele é justificado por obras. Isso é sinal que ele não entendeu nada da justificação. Pastor, é estranho o senhor dizer isso. Para mim foi estranho durante 20 anos. Olha que demorou para mim entender a grandeza da obra da cruz. Mas hoje, graças a Deus, só pela graça de Deus, pelo seu chamamento, pela sua graça, pela sua predestinação, que eu vim entender estas coisas. Vivi 20 anos cego num sistema pagando preço. Nunca tinha entrado no Evangelho. Acredito que você também é a mesma coisa. Então, quer dizer, pastor, o senhor leu aqui
Vou ler de novo o versículo 13 do capítulo 8 de Romanos. Porquanto que for impossível a lei não pôde resolver. A lei ficou enferma pela carne, porque ninguém cumpria a lei. Então virou um atrito entre carne e lei, um incompatível com o outro. A lei estava enferma pela carne, era impossível a lei, visto que estava enferma pela carne. Isto fez Deus enviando seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa no tocante ao pecado. E com efeito, presta atenção, Deus condenou na carne o pecado. Então o pecado foi condenado na carne pura de nosso Senhor Jesus Cristo, naquele corpo como oferta pelo pecado na cruz do Calvário. Então o pecado foi condenado e removido. Não há mais condenação. Agora, se eu não entender a justiça de Deus, eu vou ficar pagando preço, fazendo obras, eu vou perder a salvação todo dia quase. Eu acordo de manhã salvo, na hora do almoço perdi a paciência, perdi a salvação. Aí eu vou falar, oh, Deus tem misericórdia, ai Senhor, eu errei. Aí à tarde eu me sinto salvo de novo. Aí quando eu estou vindo para casa do serviço, eu vou me irritar no trânsito, já chego em casa perdido de novo porque me irritei. Aí eu chego, oh Deus, aí quando eu vou dormir, me acho que estou perdido. Porque eu não entendo, eu acho que a salvação é por obras, por esforço. Eu não entendo que o pecado foi aniquilado. Eu não entendo que o pecado foi condenado na cruz, foi removido, que a lei acabou. Eu não entendo e vivo debaixo de condenação. Mas se eu entendo, meu Deus, que coisa linda. Eu entro, aí eu vou entender quando Paulo disse o amor de Deus, que excede todo entendimento, a paz de Deus, que ela não, com raciocínio eu não consigo entendê-la, não consigo entender o amor de Deus com raciocínio, isso excede todo entendimento, mas quando eu entendo a justiça de Deus por revelação, aí eu entro nessa compreensão do amor de Deus, desta paz de Deus que excede todo entendimento. Essa é a justiça de Deus, meu irmão. Essa é a justiça de Deus que é revelada só no Evangelho. Se eu viver no Velho Testamento, eu nunca vou entender isso. Se eu viver lá nas campanhas do Velho Testamento, na história do povo de Israel, né? Tem gente que passa anos estudando só o Velho Testamento e não entende o Novo. Passa anos na escola dominical, estudando os reis, mas quando entra nas cartas de Paulo, não entra. Não tem prazer nisso. Ou então vai para Apocalipse, fica anos em Apocalipse e pula as cartas de Paulo. Só vai gerar confusão, medo do tempo do fim, nada mais. Vamos terminar aonde nós começamos? O que Paulo está dizendo? Romanos 1, 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho. Por que, Paulo? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela onde? No Evangelho. Essa é a justiça de Deus, Ele nos inocentou. Não imputa mais o pecado sobre nós. Não há mais condenação sobre nós. Eu não tive culpa do que Adão fez e nasci estragado, pois essa culpa Jesus levou na cruz e me inocentou. Essa é a justiça de Deus que se revela no Evangelho, né? Quero ler mais um versículo aqui, Romanos 8, só mais um, onde Paulo faz uma pergunta no versículo 34. Quem os condenará? Existe alguém que vai nos condenar? É Cristo Jesus que morreu? Vou ler o 33 também. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem vai poder nos acusar de qualquer coisa, nós que somos eleitos de Deus? Foi Deus que nos justificou. Foi Ele que nos tornou inocentes. Foi Ele que nos comprou com seu próprio sangue. Ninguém pode nos condenar. Voltando a Romanos, o que eu encontro no Evangelho? Visto que a justiça de Deus se revela onde? No Evangelho.
Aonde se revela a justiça de Deus? No Evangelho. E a justiça de Deus é isso que eu acabei de pregar para você. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito. O justo vai viver como? Ele vai viver pela sua própria fé. Então você recebe essa justiça de Deus. A lei foi removida. A graça foi derramada. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele não vai imputar mais o pecado sobre você. Você foi inocentado. Você é a própria justiça de Deus. Recebe essa palavra de hoje? Foi muito bom estar com vocês aqui nesta live. Eu sei que isso vai ter efeito no teu coração, minha irmã querida, meu irmão precioso. Isso vai ter efeito no teu coração. Esta é a liberdade do Evangelho, a manifestação da justiça de Deus. Vou me despedindo de todos vocês. Foi um prazer grande chegar até você como uma voz, nada mais que isso. Então vou terminar esta live dizendo que sempre tenho dito: a tua vida, você minha irmã querida, você meu irmão amado, a tua vida vale mais que o mundo inteiro.